Cumprimento o senhor presidente, mesa diretora, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público presente, todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, uma excelente tarde. Antes de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez representando a nossa população. Gratidão pelos locais onde nós temos passado, o pessoal tem realmente estado ao nosso lado, então é importante nós continuarmos fazendo isso, representando a nossa população. Quero saudar aqui a aposentada Aparecida Cissa, em seu nome, saudar todos aposentados e pensionistas, bravos servidores que estão aí na luta, para que vocês consigam adquirir aquilo que foi prometido, que Deus continue abençoando. Parabéns, continue unidas e unidos. Quero fazer uma saudação especial para a minha família, agradecer pelo amor e as orações de todos os dias. Obrigado, saibam que as orações de vocês nos sustentam muito, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe, amo vocês. Senhor presidente, eu tenho algumas indicações, eu passo direto à mesa. Será encaminhado ao Executivo Municipal. Obrigado, senhor presidente. Porém, eu tenho algumas que eu gostaria rapidamente estar comentando. É regimental. Obrigado. É relacionado ao trânsito. Nossas indicações para que possa fazer faixa de pedestre em algumas ruas importantes da nossa região. E ali na Hermenegildo Pereira de França, com a Diamantino Cruz Ferreira Mourão, um local que tem um trânsito muito grande, inclusive passa ônibus ali, precisa dessa faixa. Na Ana Pereira de França, também com a Diamantino Cruz Ferreira Mourão. Na Zélia Gigliotti, também com a Diamantino Cruz Ferreira Mourão, a Rua do Supermercado Esmeralda. A Hugo de Carvalho Ramos, com a Diamantino Cruz Ferreira Mourão. E uma outra que é a Paulo Setúbal, também com a importante avenida, porém ali também tem uma creche, a Resine. Então, são pontos importantes que precisam de sinalização. E aí, falando em sinalização, falando em trânsito, eu tenho um requerimento, senhor presidente, porém eu quero comentar antes. É regimental. Obrigado. Esse requerimento é um requerimento muito importante, inclusive, nós já fizemos uma indicação falando em relação à nossa preocupação com acidentes. E neste requerimento, eu faço questão de falar aqui também de um acidente que aconteceu na última sexta-feira. Interessante, Vera, que nesse mesmo dia, nós estávamos participando de um importante projeto lá na SEDUC, onde a Secretaria de Trânsito e a Secretaria de Educação estavam ali preocupados com a prevenção, para que evite acidentes. E nesse mesmo dia, aconteceu um acidente muito grave. E aí, nós parabenizamos, porém gostaríamos muito que não ficasse só na teoria, que na prática a Secretaria de Trânsito cumprisse as nossas indicações, os nossos pedidos. E vale lembrar que não é somente deste vereador ou dos vereadores, nós estamos aqui representando a população. E neste caso, graças ao nosso bom Deus, não aconteceu uma tragédia, porque nesse dia, vereador Emerson, a ETEC, ela não estava tendo aula, porque se tivesse, com certeza, nós teríamos ali vítimas fatais, porque aquele ponto, ele sempre tem um grande movimento. Então, o nosso requerimento, e fica aqui também a nossa indicação, ou a indignação, perdão,
pela demora em responder, porque se tivesse respondido, se tivesse cumprido aquilo que precisa ser feito naquele local, talvez não teria esse acidente. Requerimento. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, na última sexta-feira, no dia 23/9, mais uma vez este vereador foi procurado por munícipes para relatar mais um acidente em torno da Escola Técnica Estadual, a ETEC, situado na Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas, no número 10.119, no bairro Maracanã. Trata-se de um grave acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão que colidiram naquele importante cruzamento. O caminhão colidiu em outro veículo que não parou ao cruzar a marginal, invadindo o ponto de ônibus e parando somente nas grades e no muro da escola, que ficou totalmente destruído. Graças a Deus que naquele dia não teve aula e não havia ninguém no ponto de ônibus. Caso contrário, a tragédia seria muito maior. Diante de tal situação, venho mais uma vez pedir providências no local, como a colocação de lombadas, semáforo, radares e melhorar a sinalização horizontal e vertical, ou algo que, de fato, os técnicos da Secretaria de Trânsito entendam que possam minimizar os riscos de acidente que acontece com frequência naquele local. Lembro ainda da indicação número 2588 de 2022, do dia 14 de junho de 2022 deste vereador, que até a presente data não obtivemos resposta. E na certeza que essa situação será resolvida o mais rápido possível pelo setor competente, para que os nossos munícipes que transitam ali possam ter tranquilidade. Diante do exposto acima, requeiro à mesa e a este respeitável plenário que, satisfeitas as formalidades regimentais desse requerimento, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito em exercício, Marco Antônio de Souza, para que seja feito um estudo de avaliação junto à secretaria competente e responda aos seguintes questionamentos. Por que a indicação 2588 de 2022, de 14/6 de 2022, até a presente data, ainda não foi respondida? Já existe algum projeto em andamento para melhorar a redução de acidentes de trânsito nesse importante cruzamento entre a Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas com a Dr. Dorival Francisco Lória? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 27 de setembro de 2022, José Carlos dos Santos, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, esse requerimento é um importante requerimento porque, no período em que nós passamos de pandemia, nós lembramos que algumas secretarias, elas cancelaram férias, cancelaram licença-prêmio, para que as equipes estivessem à disposição da população, principalmente nas USAFAs. Então, esse requerimento, importante requerimento, para que algumas categorias elas possam, e aí, neste caso, a prefeita possa rever as condições em relação aos quinquênios. Requerimento. Durante a pandemia, servidores lotados na Secretaria de Saúde, na CESAP, atuaram diretamente no enfrentamento, na luta contra o Covid. Falo dos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes administrativos, recepcionistas, serventes, entre outros. Mas em uma de nossas visitas para conversar com os servidores da Secretaria de Saúde, precisamente com os administrativos, recepcionistas e serventes, ficamos sabendo que foram pagos os quinquênios e sexta parte aos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde, as ACS. Servidores que ficaram com seus tempos parados devido ao decreto federal número 173 de 2020. Porém, os agentes administrativos, os recepcionistas
e serventes, estes não foram contemplados, não receberam. Ora, se esses funcionários estavam nas unidades atendendo diretamente a população, na linha de frente, fazendo o primeiro contato com os pacientes, fazendo suas fichas de cadastro, as serventes atuando na limpeza das unidades, isto tem de fato que ser revisto. Inclusive, como prova disso, essas categorias também receberam o abono Covid. Mas na hora dos quinquênios, ficaram de fora. Funcionários que na hora do enfrentamento eram essenciais, mas na hora de ajustar os seus vencimentos não são. Qual a lógica disso? Importante ressaltar que durante esse período, todos tiveram descontos da Previdência em seus olerites, ou seja, perderam quase 2 anos na contagem do tempo para aposentadoria. Vale também lembrar que as unidades de saúde chegaram a fazer atendimentos no período noturno e que estes servidores estavam lá, fazendo o seu melhor. Esperamos que a prefeita tenha sensibilidade e busque solução para resolver essa tão importante demanda. Diante do exposto acima, requeiro à mesa e a este respeitável plenário que, satisfeitas as formalidades regimentais desse requerimento, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito em exercício, Marco Antônio de Souza, para que seja feito um estudo de avaliação junto à secretaria competente e que responda aos seguintes questionamentos. Por que não foram incluídos, para que fossem pagos, os servidores administrativos, os serventes e recepcionistas? Os seus quinquênios, no mesmo período que regularizaram os vencimentos dos médicos, dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e ACS. Porque, quando foi necessário, estes servidores lotados na Secretaria de Saúde e na CESAP foram essenciais no período mais crítico da pandemia, inclusive tendo suas férias e licença-prêmio canceladas por fazerem parte e estarem diretamente ligados ao enfrentamento da Covid. E na hora de receberem seus quinquênios, ficaram de fora. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 27 de setembro de 2022, José Carlos dos Santos, Zezão, vereador.